Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Estados Unidos enviaram hoje mais um voo com deportados brasileiros. Indústria brasileira de defesa registra salto histórico em exportações de armas e equipamentos militares. Presidente Lula e Trump vão se reunir em março para falar de vários assuntos, incluindo minerais críticos. Percussionista Paulinho da Costa vai ganhar estrela na Calçada da Fama, documentário e campanha publicitária mundial. E ainda, tecnologia criada por jovens brasileiro e americano chega aos Estados Unidos e promete guiar pessoas com deficiência visual. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Os Estados Unidos enviaram mais um voo com deportados brasileiros. O Boeing 767 da Eastern Airlines, com imigrantes do nosso país, tem previsão de chegar ainda hoje. O voo vai seguir para Confins, em Minas Gerais. A aeronave deve chegar daqui a pouco por volta das 8 da noite. Os brasileiros vão ser recebidos por uma comitiva do programa Aqui é Brasil, do governo federal, que oferece alimentos, kits de higiene, atendimento médico e psicológico, além de apoio para seguir em viagem até suas cidades de origem. O Boeing 767 da Eastern Airlines deveria ter chegado ao Brasil ontem. A aeronave decolou como programado e fez a primeira parada em Bogotá, na Colômbia, como era previsto, mas, em vez de continuar para o Brasil, retornou para Alexandria, nos Estados Unidos. O motivo do retorno não foi divulgado. Apesar do contratempo, o avião decolou hoje e seguiu rumo ao Brasil, com os imigrantes brasileiros a bordo. Um conhecido empresário brasileiro, dono de um café em Massachusetts, foi detido pelo ICE. Maximiano Fernandes, de 41 anos, vive nos Estados Unidos desde 2005. Ele se tornou uma figura popular na comunidade local. Antes de abrir o café, em 2011, trabalhou em diversos restaurantes da região. Segundo o Departamento de Segurança Interna, o brasileiro teria permanecido no país além do prazo do visto de turismo e também teria um histórico criminal. A notícia da prisão do empresário em janeiro comoveu a comunidade, amigos e familiares. Políticos locais disseram que estão acompanhando o caso e analisando como prestar apoio à família. O governo norte-americano está adquirindo galpões industriais em pelo menos 8 estados aqui do país para transformar em novos centros de detenção de imigração. A Carolina Camargo tem as informações. O Departamento de Segurança Interna já gastou quase 300 milhões de dólares comprando armazéns na Pensilvânia, em Maryland e no Arizona. Segundo o jornal The Washington Post, a ideia é converter galpões industriais em 23 cidades em centros de detenção de imigrantes para acomodar até 80 mil pessoas. A expectativa é que as primeiras unidades comecem a funcionar em abril deste ano. I don't like it. Eu não gosto disso, eu não concordo com o ICE, porque eles estão perseguindo pessoas como eu, diz este morador. Já este outro fala que apoia a ideia, mas que não quer uma prisão do ICE no quintal de sua casa. Not my backyard. O DHS quer expandir o projeto e já está procurando armazéns em vários outros estados, como Flórida, Nova Jersey e aqui em Nova York. O ICE planeja manter entre 1.500 e 10 mil detidos em cada um desses locais. Mas especialistas alertam que vai ser difícil deixar esses galpões de acordo com as normas federais de instalações de detenção, reformados com salas, banheiros, centros médicos e temperatura controlada para períodos de frio e de calor em um curto prazo de tempo. Com a notícia desses novos centros de imigrantes, muitas comunidades já começaram a agir e estão tentando bloquear os projetos e a venda dos imóveis para o Departamento de Segurança Interna. É mais uma mensagem de demonstração de poder com a sua política doméstica. Então, podemos esperar algumas reações internacionais, aí, sobretudo dos países em que estes imigrantes, principalmente, são a origem. No estado de Minnesota, uma observadora de operações de imigração afirma ter tido o Global Entry revogado, um programa que acelera a entrada de viajantes nos aeroportos do país. Ela diz que o documento foi suspenso depois de ter sido identificada por tecnologia de reconhecimento facial do ICE. Ela abriu um processo contra o governo e decidiu alertar as pessoas.
honk my horn, blow my whistle, and get people to leave. Nicole Cleland participa ativamente de protestos contra operações de imigração em Minnesota, mas como observadora treinada. Ela avisa as pessoas sobre a presença do ICE com apitos, buzinas e acompanha agentes de imigração e da patrulha de fronteira à distância, registrando tudo com um celular. And I continue to follow this one particular truck. Cleland conta que seguia um veículo dos agentes quando, sem interferir ou atrapalhar o trabalho deles, foi bloqueada por 2 carros. Um dos federais se aproximou do veículo e perguntou se o nome dela era Nicole. And the first thing he said was, "Are you Nicole?" Ela disse que ficou assustada e questionou como o agente sabia. O oficial afirmou que ela estava sendo gravada, que havia sido identificada por reconhecimento facial e que, se continuasse a segui-los, sofreria consequências. Dias depois, ela recebeu um e-mail informando que o seu Global Entry tinha sido revogado. The status of your global entry has been changed. Cleland diz que tinha o Global Entry desde 2014 e que a autorização ainda valeria por mais 3 anos. Ela afirma que a revogação foi uma retaliação por ter seguido os agentes. O caso dela agora faz parte de um processo contra o Departamento de Segurança Interna por abuso de poder e serve de alerta para outras pessoas. No próximo bloco, indústria brasileira de defesa registra salto histórico e exportações de armas e equipamentos militares crescem 110%. E ainda, Lula e Trump vão se reunir na primeira semana de março, vão falar de Gaza, parceria econômica e minerais críticos. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O Brasil está ganhando espaço num setor pouco comentado, mas cada vez mais estratégico, da indústria da defesa. Em meio ao aumento da demanda global por equipamentos militares, o nosso país virou destaque no mercado internacional. A indústria brasileira de defesa registrou um salto histórico. Desde 2024, as exportações de armas e equipamentos militares cresceram 110%. Hoje, os produtos brasileiros chegam a 140 países, entre eles Alemanha, Emirados Árabes, Estados Unidos e Portugal. Em 2025, o setor movimentou 3,1 bilhões de dólares, impulsionado pela Estratégia Nacional de Defesa, que incentivou tecnologia e a abertura de novos mercados. A performance inédita acontece na esteira das guerras na Ucrânia e em Gaza e do aumento das preocupações globais com confrontos bélicos. Cerca de 80 empresas compõem a base industrial de defesa, responsável por quase 3 milhões de empregos. A Embraer é o principal destaque, com o cargueiro militar C-390 Millennium. E a tendência é de crescimento, com submarinos, fragatas e os caças Gripen entrando no mercado internacional. Os Estados Unidos vão investigar os investimentos da China no agronegócio brasileiro. A medida pode abrir caminho para novas restrições ao nosso país. A medida já foi aprovada pelo Congresso norte-americano. O relatório será produzido pelo diretor de Inteligência Nacional e pode embasar futuras barreiras e até sanções a produtos do Brasil. A China é hoje o principal parceiro do agronegócio brasileiro e investiu 6 bilhões de dólares nos últimos 3 anos. Em 2025, o Brasil e a China assinaram um acordo para modernizar a agricultura familiar, com previsão de até 27 bilhões de reais em investimentos até 2030. Especialistas alertam que o relatório americano pode impactar o setor e também o nosso país profundamente. O presidente Lula disse hoje que deve se reunir com Trump na primeira semana de março. Segundo ele, a reunião vai tratar de tarifas, parcerias econômicas e industriais, além de terras raras. Lula garantiu que não existe tema proibido. Lula disse que pretende discutir minerais críticos, indústria, exportações e novos acordos bilaterais. O governo americano convidou o Brasil para integrar uma coalizão internacional voltada ao fornecimento e refino de minerais, como lítio, grafita,
cobre, níquel e terras raras. A proposta inclui mecanismos de preço mínimo para dar mais previsibilidade ao mercado, que já conta com o México, Japão e União Europeia. O Itamaraty informou que ainda não recebeu o convite oficial, mas a iniciativa foi confirmada pelo Departamento de Estado americano e também por integrantes do governo brasileiro no exterior. Lula também disse que pretende falar com Trump sobre a situação em Gaza e que tem interesse em participar de um conselho de paz para a região, mas criticou a ausência de representantes palestinos no grupo. O governo brasileiro ainda avalia o convite, mas não há definição sobre a participação do país. O último acordo de controle de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia expirou hoje. O Tratado New START, assinado em 2010, era o último acordo que limitava o número de armas nucleares e permitia inspeções entre os Estados Unidos e a Rússia. Com a expiração desse documento, não existem mais regras internacionais que contenham os dois maiores arsenais do planeta. A ONU classificou o momento como grave, dizendo que o mundo entra num território desconhecido sem qualquer mecanismo de verificação ou transparência entre as duas potências. Sem um acordo, analistas alertam para uma nova corrida armamentista. Moscou disse que pode manter os limites por mais um ano, mas apenas se Washington fizer o mesmo. Até agora, não há sinal de um novo entendimento entre os dois lados. A seguir, drama nacional. O sumiço da mãe de uma das principais apresentadoras da televisão norte-americana comove os Estados Unidos. E ainda, Amber Alerta salva crianças do Missouri. Polícia consegue localizar o carro do suspeito com a ajuda da população. Uma história que mistura desespero, mistério e comoção nacional. A mãe de uma das principais apresentadoras da televisão norte-americana está desaparecida há 5 dias. Ontem, a jornalista publicou um vídeo muito emocionada, chorou ao lado dos irmãos e fez um apelo público. O caso ganhou repercussão nacional e apoio do presidente Donald Trump, que mobilizou as forças federais para ajudar nessa investigação. A reportagem é do Eliseu Caetano. Our mom is our heart. And our home. A dor virou pública. Ontem, a apresentadora de TV, Savannah Guthrie, apareceu em um vídeo emocionada ao lado dos irmãos. She is without any medicine. She needs it to survive. She needs it not to suffer. Chorando muito, ela disse que a família não sabe mais o que fazer diante do desaparecimento da mãe. Nancy Guthrie, de 84 anos, está desaparecida desde sábado à noite, depois de ter sido deixada em casa pelo irmão. As autoridades acreditam que ela tenha sido levada contra a vontade. Há sinais de arrombamento e manchas de sangue no local. O caso é tratado como crime. A família disse que Nancy depende de medicação diária e que pode não estar tomando, o que aumenta a preocupação com o bem-estar dela. No apelo público, Savannah e os irmãos pediram informações e querem uma prova de vida, dizendo que estão prontos para dialogar com quem estiver com a matriarca da família. We need to know, without a doubt, that she is alive and that you have her. We want to hear from you and we are ready to listen. Com a ampla repercussão nacional e internacional, o presidente Donald Trump acionou as agências federais para auxiliar no caso, incluindo o FBI, cujo diretor planeja ir a Tucson, no Arizona, para apoiar nas buscas. A polícia ainda não identificou suspeitos. Também não há pistas do que poderia ter acontecido. O xerife pediu ajuda à comunidade enquanto os especialistas fazem novas análises na casa. Com a mobilização nacional e comovendo o país, a comunidade brasileira também acompanha o drama da família de perto. Everyone is looking for you, Mommy. Everywhere. Your children will not rest until we are together again. No estado de Nova York, um adolescente de 14 anos foi homenageado depois de salvar a vida da avó. Ele aprendeu a fazer CPR em tempo real por FaceTime com a ajuda de enfermeiras. Ryan Long, de 14 anos, foi homenageado pela escola e pelo hospital CVPH depois de salvar a avó, Michelle Hunt, no final de dezembro. Ele foi o anjo da guarda. He's my living lifesaver, my living angel. Ryan estava em casa quando a avó começou a passar mal. A família se preparava para ir ao pronto-socorro,
mas ela parou de respirar de repente. There was a lot going through my head. Tinha muita coisa passando pela minha cabeça. Era muita coisa. No hospital, a enfermeira Linda Dunbar ouviu os gritos desesperados do adolescente pelo viva voz no FaceTime. I just heard a kid screaming in the waiting room and then I heard a man say start CPR, so I ran out. Pelo telefone, 2 enfermeiras guiaram Ryan passo a passo. Foram quase 10 minutos de compressões até a chegada da ambulância. Every time he was like I can't do it, just yes you can, keep going. Cada vez que ele dizia que não conseguia, nós dizíamos que ia dar certo, disse Linda. Depois de muito estresse e 15 minutos, a ambulância chegou. Emocionada, a avó lembra que foi o neto que a manteve viva por 7 minutos até os médicos assumirem tudo. Os especialistas lembram da importância das crianças aprenderem massagem cardíaca nas escolas e como isso pode fazer a diferença numa emergência. 1 em cada 4 pessoas que já tiveram AVC corre o risco de sofrer um novo episódio de derrame. Mas um novo medicamento, ainda em fase experimental, pode ajudar a prevenir essa situação sem os efeitos colaterais dos remédios tradicionais. Nos Estados Unidos, alguém sofre um AVC a cada 40 segundos. E cerca de 1 em cada 4 sobreviventes sofre outro derrame em um prazo de 5 anos, segundo o CDC. Parte do tratamento tradicional pós-AVC inclui medicamentos anticoagulantes para ajudar a reduzir o risco de um novo evento. Mas isso pode ter um preço. All blood thinners in some way raise... O médico Andrew Rusman, diretor do Centro Abrangente de AVC da Cleveland Clinic, diz que todos os anticoagulantes, de alguma forma, aumentam o risco de sangramento. Mas depois de décadas sem avanços, Andrew e outros pesquisadores estudam a segurança e a eficácia de uma nova classe de medicamentos orais, chamados inibidores 11A. They work by preventing the pathologic or bad clots that occur. Eles agem prevenindo a formação de coágulos patológicos ou prejudiciais que ocorrem no corpo, mas não parecem interferir na coagulação benéfica, que é importante para o processo normal de cicatrização. Testes indicaram que o medicamento reduz o risco de AVC recorrente e não aumenta o risco de hemorragias. Para o Dr. Andrew, esse remédio pode ser um divisor de águas no tratamento de pessoas com AVC agudo e uma esperança para prevenir AVC em grande parte da população. A fabricante Bayer recebeu da FDA a classificação de Fast Track, que acelera a análise de medicamentos para doenças graves. Segundo os pesquisadores, se tudo correr bem, o remédio pode chegar ao mercado já no ano que vem. Agora olha só essa notícia aqui impressionante. A polícia emitiu um alerta no Missouri para o sequestro de crianças pequenas ligado a um caso de homicídio. É aquele Amber Alerta que todo mundo recebe no celular. Sabe qual é? Olha, por causa desse sinal, o carro do sequestrador foi localizado em menos de 10 minutos. O vídeo da câmera corporal mostra o agente armado se aproximando do veículo e ordenando que o motorista saia com as mãos para cima. Após prender o homem, o policial abre a porta do passageiro e encontra as crianças seguras e sem ferimentos. A polícia elogiou a resposta rápida da população, que indicou onde o carro estava, e a tecnologia de leitura automática de placas, que confirmou o veículo. O caso foi classificado como Safe Recovery quando a criança é encontrada sem ferimentos. O resultado reforça a importância da integração entre tecnologia, comunicação e a participação da comunidade em situações de emergência como essa. No próximo bloco, percussionista brasileiro Paulinho da Costa vai ganhar estrela na Calçada da Fama, documentário e campanha publicitária mundial. E ainda, tecnologia criada por jovens, um brasileiro e um americano, chega aos Estados Unidos e promete guiar pessoas com deficiência visual. Uma intensa tempestade solar no espaço deve enviar ondas geomagnéticas para a Terra a partir de hoje. A NASA emitiu um alerta após registrar uma das erupções mais potentes dos últimos anos. Isso significa novas auroras boreais no céu, mas também falha no sistema tecnológico como GPS. A NASA registrou uma erupção solar alta de classe X, que é uma das mais intensas da escala. O evento foi detectado pelo Observatório de Dinâmica Solar,
ontem de manhã. Segundo a NOAA, a Agência Americana de Oceanos e Atmosfera, a erupção veio acompanhada de uma nuvem de partículas carregadas que pode interagir com o campo magnético da Terra. A previsão é que esse material magnético atinja o nosso planeta a partir de hoje, com possíveis impactos. O principal efeito esperado é nas comunicações. A radiação da erupção pode causar perda total de sinal em frequências de rádio e de navegação. Satélites, navios e aeronaves que usam esse tipo de sistema por GPS podem enfrentar interrupções que vão de alguns minutos a várias horas. As erupções solares são classificadas por letras e a classe X representa a categoria mais potente e rara. São esperadas formações de aurora boreal no país. E olha, tem alerta de clima, viu? Tem mais uma onda fria chegando aqui no país neste final de semana. Vamos aproveitar, dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá a mínima é de 13, máxima de 29, sol brilhando, mais frio nessa área aí. Nova York, a mínima é de 17. Norfolk vai estar nevando, mínima de 23. Atlanta, tempo encoberto. Jacksonville vai ter chuva. Tampa e Miami, apenas nuvens. Tampa, mínima de 42, máxima de 60 graus Fahrenheit. A gente continua aí no nosso mapa. Houston, a gente tem sol brilhando, com mínima de 41, máxima de 60 graus. Brownsville, San Antonio e El Paso também, sol brilhando em toda essa região aí. E Albuquerque, mínima de 29. Phoenix, sol brilhando também, não tem nuvens nessa região, mínima de 52, máxima de 85. Las Vegas, tempo encoberto. E Salt Lake City também, sol entre nuvens, mínima de 32, máxima de 55. E olha, o percussionista brasileiro Paulinho da Costa, de 77 anos, considerado uma lenda viva da música, vai virar destaque aqui nos Estados Unidos. O carioca, que já tocou com Michael Jackson, Madonna e Diana Ross e vários outros grandes nomes, vai ganhar uma campanha publicitária internacional, uma estrela na calçada da fama e um documentário em uma das maiores redes de streaming. O documentário The Groove, Under the Groove, levou 10 anos para ficar pronto e estreia no primeiro semestre de 2026. A produção reconta a história de Paulinho da Costa, carioca de Irajá, que se tornou um dos percussionistas mais influentes da indústria americana desde os anos de 1970. Ele se tornou muito famoso no exterior, participou de momentos históricos da música pop internacional, tocou com Michael Jackson, Madonna e vários outros cantores, levando a sonoridade brasileira para o mundo. A Johnny Walker lançou uma campanha estrelada por Paulinho e também patrocina um documentário do brasileiro. A marca diz que investir em artistas faz parte de um posicionamento mais emocional, voltado à nova geração de consumidores. E ainda este ano, no dia 13 de maio, Paulinho da Costa será homenageado em Hollywood. Ele vai se tornar o primeiro brasileiro nascido no país a receber uma estrela na calçada da fama. Thugs and Harmony getting a Hollywood star. And the pride of Brazil, Paulinho da Costa, is also joining them. Para encerrar o jornal, a gente mostra uma tecnologia criada por 2 jovens, um americano e um brasileiro, que chegou nos Estados Unidos e promete agora ajudar muitos deficientes visuais. Olha só. Trata-se de um óculos inteligente que consegue interpretar o ambiente ao redor do usuário e orientá-lo a desviar dos obstáculos e objetos. Este foi o primeiro protótipo criado pela dupla Gabriel Henbeck e Michael Romano, quando ainda estavam na faculdade de Miami. Ideia inspirada no amigo brasileiro Augusto Celossad, que tem deficiência visual. Eles veem o que a gente vê, escutam o que a gente escuta e conseguem ter como se fosse uma conversa com uma pessoa normal, né? Só que através da inteligência artificial. O óculos possui câmeras e microfones instalados e, com inteligência artificial, identifica qualquer objeto ao redor do usuário, faz leitura de cartas, e-mails, ajuda em tarefas simples do dia a dia. No futuro, a gente consegue ver basicamente essa tecnologia sendo aplicada no ramo médico, no ramo também de pessoas que trabalham ali com a mão de obra, e eles conseguem ter basicamente um assistente que eles podem usar no dia a dia no seu trabalho.
Ole Kranick, sócio da empresa, conta que agora o foco é desenvolver soluções que funcionam tanto online quanto offline. Um assistente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24/7 assistance that we are aiming to offer to our customers in the future. Agora o protótipo se profissionalizou e chegou ao mercado norte-americano como uma das grandes promessas. Segundo dados oficiais do CDC e do Instituto Nacional do Olho, cerca de 21,5 milhões de americanos vivem com cegueira ou algum grau de deficiência visual nos Estados Unidos. A evolução da tecnologia, especialmente para os portadores de necessidades especiais, tem devolvido a esperança para essas pessoas. Agora a gente está iniciando aqui no sul da Flórida com nossos clientes. E o feedback vem sendo muito, muito bom, porque eles vêm usando diariamente, eles vêm usando o nosso produto para fazer tarefas como, basicamente, leitura, descrever o que está ao redor deles, achar objetos, então coisas que vêm realmente mudando a vida deles. Você já sabe, né? Se quiser assistir o jornal novamente, basta procurar pela gente no Spotify ou no YouTube. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!